Bem-vindos todos vocês à nossa sessão da conferência anual da Climate Bonds, Transição Verde. A sessão será sobre a resiliência e a transição na resiliência num século de volatilidade e o que estamos aprendendo com essa crise da pandemia, que precisa ser entendido como uma crise dos nossos ecossistemas. Aqui estamos falando entre patógenos, pulando entre espécies diferentes, e isso é algo que há 25 anos tem sido levantado pelo painel intergovernamental da mudança do clima e agora está ficando cada vez mais em voga. Primeiramente, podemos ver a pandemia como o primeiro evento, ou seja, a primeira crise climática do século. E teremos mais, não vai ser só esses incêndios gigantescos na Califórnia, não vai ser somente aquelas enchentes terríveis em Bangladesh que ocorreu há uns 15 dias, mas teremos também impactos globais também com relação a essa pandemia, com a qual nós vamos ter a possibilidade de nos comunicar também na internet. Sendo assim, precisamos preparar a nossa sociedade para lidar com a volatilidade que a gente tem visto como normal. E o que isso tem ocorrendo? A gente tem visto, por exemplo, os problemas no litoral da Holanda, Bangladesh, no delta do Nilo, tudo isso contra as enchentes e também tudo está relacionado a essa resiliência econômica, social e de ecossistemas. Por quê? Porque é a biodiversidade que é o indicador dessa resiliência. E vemos que a biodiversidade está em colapso nesse planeta. É isso que vemos nesse momento, e isso é um indicador de um ecossistema. E, bom, isso aqui é então um pano de fundo e nós temos realmente um painel fantástico hoje. Primeiramente, uma palavrinha dos nossos patrocinadores, pois nada ocorreria com essa conferência sem o apoio maravilhoso dos nossos patrocinadores, que fizeram mais do que simplesmente apoiar a conferência, mas eles estão também implementando produtos. Eu estava falando sobre o índice de títulos verdes do JP Morgan, nós temos também a Bolsa Verde de Luxemburgo, e nós precisamos dos bancos para poder realmente chegar nesses acordos, e temos o privilégio de ter a Goldman Sachs, a HSBC e os bancos de investimento, que precisamos também que eles entrem nesses portfólios de Fed. Ontem vimos uma declaração poderosa do presidente Jim, do AIB, dizendo que eles não vão financiar nada relacionado a carvão. E eles têm um mandato muito alto com relação a títulos verdes. Agora, claro, e temos o Refinitiv, que faz com que isso ocorra. Muito obrigado também pelo BNP Paribas. Gostaríamos também de agradecer o Moody's e o BBVA, que foi quem também nos deu um apoio linguístico, e gostaríamos também de agradecer o Centro de Finanças Verde em Cazaquistão, que algumas semanas atrás entregou os seus primeiros títulos verdes lá para o financiamento de energia. E temos tradução em 5 idiomas, tá? E vamos tentar pedir para o Nick Robbins para ele falar devagar, mas ele fica bem entusiasmado. Então, só aqui falando para os nossos palestrantes, lembrem-se dos intérpretes, tá? E, bom, vocês já devem saber como vocês fazem pergunta no aplicativo OVA, e isso aqui é a nossa conversa sobre resiliência. A nossa primeira palestrante é a Preeti Bhandari, que é a diretora de mudança do clima e de gestão do risco de desastre no Banco de Desenvolvimento da Ásia. Depois nós vamos ter o Marcos Neto, que é o meu guru, que eu sempre sigo ele, tá? E ele é o diretor de finanças do PNUD. Depois temos o Rathin Roy, que é um assessor sênior da Climate Bonds, e ele também é o novo diretor da ODI no Reino Unido e também já foi do Conselho de Assessoria Econômica do primeiro-ministro da Índia. Nós temos também o Dr. Rian Mari Thomas, que é um presidente carismático do Instituto das Finanças Verdes aqui no Reino Unido, e o meu amigo antigo Nick Robbins, tá? Que agora é um professor na LSI, né, que é a London School of Economics. E ele é um professor, na verdade, de finanças sustentáveis. E Preeti, você tem a palavra. E muito obrigada, Sean,
pelo convite de participar desse painel e eu estou realmente muito entusiasmada em como vocês realmente definiram essa estrutura da resiliência que vai muito além dos aspectos físicos da resiliência, para trazer também os aspectos do ecossistema social, econômico e o que precisa ser acrescentado ao título seria resiliência financeira. Eu vou voltar a isso, tá? Na minha conversa, pois há um maior número de pessoas qualificadas nesse painel aqui para realmente falar sobre isso mais à frente da nossa conversa. Mas eu gostaria de iniciar a minha intervenção falando sobre as lições que estamos aprendendo com esse contexto atual, o contexto da Covid-19, que claramente nos mostrou que não estamos preparados para choques, não estamos preparados para crises dessa magnitude na nossa sociedade. As economias realmente foram pegas de surpresa e pode ser durante essa pandemia, uma pandemia no futuro, ou então todos os problemas a longo prazo do clima. De qualquer forma, a gente tem que pensar como que podemos nos assegurar que isso não seja repetido. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de apontar. O segundo é que nós também aprendemos algumas lições difíceis sobre os riscos sistêmicos, de como a gente não levou esses riscos em consideração, expondo como os nossos sistemas de saúde, sistemas alimentares de segurança social, como eles estão todos interconectados, essa conectividade, digamos assim, de comércio, e como que nós podemos analisá-los de uma forma conjunta, como também as forças por trás dessa vulnerabilidade, ou seja, né, seja um vínculo da exclusão social, a desigualdade de gênero, econômica, e tudo isso, na verdade, nos leva a esses impactos que a gente tem visto da Covid-19. Temos que analisar a relevância de ver isso de uma forma mais sistêmica, independente da crise, seja uma pandemia ou um outro tipo de crise ambiental, econômica. E essa é a segunda lição, tá? E a terceira lição aprendida está relacionada à escala do desafio, pois nós temos visto uma redução nas emissões, todos estamos surpresos com a natureza tomando seu lugar de novo, né? Pois o clima está mais limpo, o ar está mais limpo, mas a gente também percebeu que isso é de curto prazo. E o que é muito interessante aqui, estamos esperando uma queda de 5 a 10% em emissões devido a uma atividade econômica reduzida esse ano, e é justamente a gama de redução que precisamos na próxima década para poder chegar nas metas de Paris. Então, estamos falando, por exemplo, de uma atividade econômica sustentável num nível tão baixo para poder chegar nas metas de Paris? Claro, claro que não, porque o crescimento econômico, essa ação climática, ela precisa mutuamente se reforçar, mas são perguntas que alguns formuladores de políticas estão levantando ou têm sido levantadas por outras partes interessadas. E, como vocês sabem, com a relação de crise de financiamento verde, nós tivemos uma emissão inicial, mas tudo isso voltou. Então, como que a gente pode assegurar que a gente não vai ter, né, esse ricocheio, por assim dizer? E aqui são alguns dos elementos contextuais que eu gostaria de apontar antes de entrarmos na oportunidade. E a oportunidade é o que nós fazemos com relação aos estímulos, os pacotes para esse desenvolvimento, pois esses elementos estarão lá também no futuro. Como que nós podemos assegurar que, mais uma vez, não estamos nos travando, por assim dizer, nos vinculando ao tipo de risco que estivemos vinculados no passado? E, claro, estou falando aqui de uma recuperação resiliente, tivemos avaliações diferentes que realmente demonstrou que isso não ocorreu até agora, mas o fato é que o que os governos estão analisando agora são várias opções que vão reforçar o crescimento econômico para criar empregos, e nem todos estão apoiando uma visão de longo prazo de construir verde, construir a resiliência. Então, como que nós podemos ajudar a apoiar os governos? E é aqui que recentemente nós, no Banco de Desenvolvimento da Ásia, produzimos uma estrutura para a análise dessas opções. Como que governos podem analisar essas telas diferentes, digamos assim, fazer
tomar as opções para, mais uma vez, iniciar as economias. E aqui temos iniciativas que podem ser implementadas a curto prazo, que podem gerar empregos, permitir o reescalonamento e podem também ver as cadeias de suprimento robustas, ou então diversificar forças de compra, etc. E aqui estamos vendo multiplicadores econômicos e quais desses elementos realmente estão também embutidos nessas nossos iniciadores de baixo carbono, resilientes. Cadê a evidência que nós podemos apresentar para os governos para assegurar de que sim, estamos falando de um objetivo mútuo, que estamos reforçando, que estamos lidando com esses grandes fundos de financiamento que vão ser apresentados para dar início, por assim dizer, né, para iniciar novamente as atividades econômicas. E temos pensado muito nisso e temos conversado já com alguns governos aqui no Sudeste da Ásia para poder fazer um teste piloto dessa estrutura, tá? Desse marco que nós produzimos, e estamos bem entusiasmados, pois se tivermos uns 2 governos que possam liderar o caminho utilizando essa estrutura, aí teremos essa oportunidade para demonstrar que sim, isso é possível. Sendo assim, estou muito feliz de compartilhar o link aqui para essa estrutura, tá? Para esse framework que a gente desenvolveu, o marco que estamos utilizando, mas isso, obviamente, é só uma possibilidade. Então, aqui, só para resumir também o que eu diria, é que há 3 coisas que precisamos analisar enquanto avançamos. Primeiramente, temos que pensar no longo prazo. Eu sei que os formuladores de políticas, eles têm um horizonte de 4, 5 anos, mas essa crise nos mostrou que temos que pensar lá na frente. E precisamos mudar a narrativa de riscos para oportunidades. A gente não fez isso muito bem, tá, do lado acadêmico, ou os laboratórios de ideia, ou até de instituições financeiras, por assim dizer. E o segundo aqui está relacionado em olhar, analisar a resiliência, como você mesmo apontou de forma correta, e olhar para a resiliência e ver todas as suas dimensões. E em conjunto com isso, precisamos ver essas forças subjacentes dessa sustentabilidade, pois realmente o poder ainda é uma questão importante, né? A energia é um problema muito importante em vários países, como também a desigualdade de gênero e a exclusão social, né? São temas muito em voga em vários países. E como que a gente consegue capturar tudo isso e, ao mesmo tempo, oferecer uma resposta robusta? Agora, também com relação a financiamento, e nós temos alguns colegas aqui que com certeza estão muito bem treinados, digamos assim, nas economias, digamos, que estão... Bom, temos algumas economias que realmente tiveram grandes problemas devido a essa crise. Então, por exemplo, se a gente está tentando mitigar esses riscos, esse financiamento vem da onde? Porque o setor público é limitado para financiamento e aonde que há a oportunidade para mobilizar outras fontes de financiamento, pois eu acredito que isso também é um elemento muito importante se a gente vai realmente incluir toda essa recuperação, resiliência verde, e se vamos defender isso, né, nessa próxima conferência do clima que será realizada no Reino Unido. Então, sim, muito obrigado, Priti. E o que é interessante que você levantou é que você já está trabalhando com os 2 governos, mais ou menos, então estamos falando de um projeto vivo já, né? Ele já está rodando, por assim dizer. Sim, a gente vai entrar live, né? Ou seja, vamos implementá-lo e temos sim conversado com os 2 governos e estamos realmente muito entusiasmados com a resposta deles. Então, na verdade, é um projeto que está sendo desenvolvido para realmente conseguir todo esse apoio. Será interessado ver o resultado disso agora para vocês que entraram agora. O documento de resumo implementado pela equipe está linkado aqui, tá? Nas informações da sessão, tá? Então, dê uma olhada nesse documento que é o documento a qual a Pretty se refere. Temos uma versão mais comprida com mais informações que será lançada também. E você falou algumas questões interessantes sobre a necessidade de evidência para governos, ou seja, eu posso, então, anunciar aqui um pouquinho antes do Marcos falar, de que acabamos de publicar uma declaração de títulos do clima sobre a Covid, recuperação e resiliência, que é o que nós vemos como para onde deveremos ir, e a questão de resiliência para o governo. Estamos procurando comentários, então é uma declaração preliminar, nós queremos ter uma comunidade de apoio por trás dessa declaração. Nós sabemos que os palestrantes, sim, apoiam esse documento, mas uma das coisas que nós dissemos é:
precisamos de padrões com base na ciência, pois o que não tivemos suficiente no passado foi evidência que era utilizada para justificar o que é, o que deve e, obviamente, precisa ser feito, ao invés de simplesmente uma opinião. E assim, nós podemos dar apoio aos emissores soberanos e chegamos, então, nas características de transparências de relatórios que, obviamente, utilizamos nos mercados de forma pioneira. E isso nos traz uma inoculação, digamos assim, sobre algumas práticas infelizes de emissores soberanos na década de 80, 90, que amedrontou os investidores, pois muitos investidores, o que eles estão dizendo é o que eles mais gostam do mercado verde não é só o aspecto verde, mas é justamente os aspectos de relatório de transparência. Então, há algumas questões aqui do documento. E Marcos, eu e você falamos já há bastante tempo de como que nós podemos traduzir, né, esses objetivos sustentável, desenvolvimento sustentável para o mercado. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco sobre o que nós achamos que é a importância crítica de que, na verdade, né, os ODS são indicadores de resiliência climática. Não são dois mercados diferentes, não são duas discussões diferentes. Né? Quando a gente olha para esses fatores do risco e essa previsibilidade, na verdade, eu não sei se eu tirei a sua atenção aqui, Marcos, e bom, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver, e é realmente muito bom estar aqui representando, né, o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas e a parte de finanças aqui. E o que eu falar hoje, se vocês não gostarem, culpem o Rafin, pois ele estava no PNUD e ele ajudou a criar o trabalho, o cargo que hoje eu ocupo, tá? Então a culpa é dele. E deixa eu tentar colocar uma ideia aqui. Vou trazer para vocês, na verdade, um elemento e dizer para vocês o que está ocorrendo nos governos no mundo. No dia 28 de maio desse ano, nós tivemos uma convocação geral de alto nível com 50 chefes de Estado que participaram dessa chamada, tá? Para falar justamente sobre o financiamento da recuperação da Covid, mas desde o início vinculado às ações dos ODS. E essa reunião de alto nível nos levou a um projeto, onde estamos ainda na metade do seu desenvolvimento até o final desse ano, com 6 grupos de trabalho, co-presididos por Estados-membros da ONU, lidando com dívida, liquidez, fluxo financeiro, credores privados, obviamente, que a Preti mencionou, e um dos grupos está dedicado não só para, digamos, o termo imediato, mas sim no longo prazo, que é o Grupo para a Sustentabilidade Pós-Recuperação Covid. E esse é um grupo facilitado pela minha equipe no PNUD, é liderado pelo Reino Unido, pela União Europeia e os governos de Fiji e Ruanda, mas tem a participação de mais de 100 partes interessadas do governo, sociedade civil, academia e, obviamente, o mundo empresarial. E há 2 dias, tá? Então, isso aqui é novo, tá? 75 ministros da Finanças, ou seja, ministros da Fazenda, se reuniram sobre o auspício da ONU para ouvir, digamos, as recomendações de políticas que serão publicadas por esses grupos, tá? E se vocês sabem, é algo bem difícil você ter um monte de ministros de Fazenda conversando na ONU. Eles normalmente conversam no Banco Mundial e outros lugares, mas nesse momento nós tivemos os ministros da Fazenda na ONU conversando virtualmente, como estamos aqui, mas o FMI também estava presente, o Banco Mundial, e claro, né, outras instituições, por exemplo, o Jorge Eric, que é o diretor do FMI, deu um discurso nessa reunião, e no dia 29 de setembro, os chefes dos estados, dos governos, eles vão voltar para terem uma conversa sobre as recomendações feitas, tá? E aqui eu gostaria só de falar para vocês em termos de resiliência, recuperação e a natureza da recuperação que precisamos. O nosso grupo apresentou, digamos, 4 objetivos principais que a recuperação precisa atingir. Primeiramente, temos que construir acesso e resiliência a sistemas de saúde universais no mundo todo. Precisa implementar o Acordo de Paris,
e também lidar com as economias dinâmicas, sustentáveis, as perdas de biodiversidade, claro, né? A crise do clima. Precisa disponibilizar isso na digitalização. A gente tem visto com educação, aonde, por exemplo, metade das crianças no mundo hoje estão sem educação porque eles não têm uma conexão confiável. Então, a gente tem que lidar com a parte de digitalização nessa economia e também os aspectos das finanças digitais e como que isso pode propagar o crescimento e os elementos dessa recuperação. E o quarto elemento, objetivo, é que temos que lidar com as desigualdades, perdão. No último relatório de desenvolvimento humano, publicado pelo PNUD nos últimos 30 anos, ano passado, foi completamente dedicado a desigualdades e identificamos outros novos elementos que exacerba todas essas desigualdades, por exemplo, como até a mudança do clima. E a crise, eu acho que o Raffin realmente sabe muito bem disso, afinal ele trabalhou no PNUD muitos anos, mas é a primeira vez em 30 anos dessas publicações desse índice de desenvolvimento humano do PNUD, é a primeira vez que nós vamos ver uma queda geral no índice, certo? Então, o desenvolvimento humano está regredindo pela primeira vez na história do índice de desenvolvimento humano. Esse é o desafio que nós temos, mas como Winston Churchill uma vez disse, não vamos deixar a crise se desperdiçar. Não nos desperdiçamos essa crise, por exemplo. E quando a gente tem a conceitualização do que nós valorizamos como sociedade, dessa forma, o grupo com o qual facilitamos o governo, eles estão apresentando recomendações com que o Sean mencionou no início, na sua declaração, eu parabenizo a CBI. Com isso, estamos falando de padrões, normas globais. Temos que ter uma mobilização para ter padrões, normas globais. Não podemos ter um mundo mais onde todo mundo se parabeniza, falando, olha só, tivemos, sei lá, quantos trilhões em ASG, e o governo não saber que isso é realmente legítimo, né? A parte ambiental, social e governança, e que eles estão de fato fazendo o que eles têm que fazer. Não podemos mais aceitar que corporações pelo mundo, né, se dão tapinha nas costas, dizendo, olha só, estamos lidando com as responsabilidades ASG, mas que não há divulgação desses dados, né? Então, estamos apresentando um conjunto de recomendações com alinhamento de dinheiro, de modelos de negócios, eles precisam ter esses relatórios de divulgação de dados, precisamos ter padrões para precificação de carbono no mundo e nós, no PNUD, como o Sean também, né, temos trabalhado nessa iniciativa, o Sean faz parte dessa iniciativa, estamos trabalhando com o OCDE, solicitados pelo G7 para lançar em novembro um novo marco de finanças sustentável que lida com regulação, padrões e também apresenta instrumentos. E também estabelecemos padrões de práticas para a equity privada, títulos ou até os impactos ASG que podem ajudar as empresas a internalizar nos seus negócios internos todos esse processo. Agora, o grupo, ele também está dizendo que os governos têm um papel crítico a desempenhar para alinhar a finanças com as reduções de desastres, como também, né, a contribuição nacional e, obviamente, toda essa parte das finanças necessárias, pois trabalhamos com vários governos no mundo, para poder integrar esses marcos financeiros. E estamos também fazendo recomendações para bancos centrais, supervisores financeiros, de que eles precisam achar formas de integrar essa supervisão macro, mini, obviamente financeira, e obviamente eles têm que conseguir isso com esse padrão do meio ambiente, do padrão social. E aqui é importante, pois estamos falando de títulos, e em 3 meses desse ano, o mercado de títulos sociais aumentou 3 vezes, tá? E, de fato, a pandemia mostrou um crescimento no mercado de títulos sociais que nos vincula, nos liga, por exemplo, na questão que eu e o João temos conversado, que é não criar
um mercado diferente. Isso é importante. A gente precisa ver o título ASG, verde, social. Temos que ver isso como mercado integral, ou seja, o mercado ASG, se for o caso. Enfim, chame o que você quiser, mas o que é importante? Temos que manter um mercado só, porque senão a gente vai fragmentar tudo demais para o futuro. E aqui eu vou parar daqui a pouco, mas só para dizer que também vamos fazer recomendações para a comunidade empresarial, setor privado, como também as agências de classificação de crédito, e é importantíssimo que a classificação de crédito comecem a integrar os indicadores sociais para ver como que eles regulam, digamos assim, esse risco. Não podemos continuar, né, naquele dia a dia normal, business as usual, porque senão nós vamos perder a oportunidade dessas ofertas. E, finalmente, a gente fez um número de recomendações para instituições financeiras que serão também essa parte, e isso temos também, por exemplo, esses desenvolvimentos do banco pelo mundo, e isso é recomendado pelos governos que são donos desse banco para eles mudarem então o mandato se necessário, e obviamente os estatutos, né, os contratos sociais, para que eles realmente acreditem, pois isso é um elemento essencial aqui. E obviamente temos toda essa questão dos títulos, e o FMI falava nessa reunião dizendo que a economia global está um pouco melhor do que as previsões, mas 88% de todo o estímulo fiscal no mundo está em países industriais. Só 0,2% desses incentivos fiscais estão na África, certo? E o problema de como países em desenvolvimento, especificamente na África, e pequenos países em desenvolvimento que são considerados muito arriscados, ou países com renda média que não têm acesso a esse tipo de financiamento, como que eles vão financiar essa recuperação sem entrarem nessa dívida? E isso é realmente um desafio fundamental enquanto avançamos. E não é só uma questão de estender isso, mas também até o final do último ano, mas obviamente poder cobrir tudo isso aqui no país, pois isso é uma necessidade fundamental dessa reestruturação, e fazer essa reestruturação de uma forma que a gente libere dinheiro para o clima, para questões sociais, para lidar com a desigualdade, porque senão não haverá dinheiro para a transformação que nós queremos ver. E era isso. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Marcos. Palavras muito poderosas, muito fortes. Bem, gostaria de passar a palavra, então, a Rathen, nosso próximo palestrante. Bem, muito obrigado, João, e muito obrigado, Marcos. Então, vamos analisar, então, como está o nosso mercado atualmente. Antes de falar de coisas como pobreza, nós vamos ver a economia global se reduzir e encolher. E, na verdade, todos os países do mundo, exceto a China, talvez, tenham suas economias reduzidas. E vamos ver grandes países também de renda média, como a Índia e alguns países na África também. Os níveis de renda per capita, que já são muito baixos, vão se reduzir ainda mais. Isso significa que a capacidade de consumo da maioria das pessoas desse mundo inteiro vão se reduzir. E isso devido à perda de oportunidades de ganhar dinheiro, por exemplo, no Reino Unido, talvez haja uma redução de 40%, na verdade, de 4% no, GDP, no PIB, mas isso, uma grande parte disso, 10% dessa redução, é, na verdade, devido à redução no consumo. E a queda em outros países vai ser ainda mais baixa. E essa incapacidade de consumo, na verdade, é apenas uma parte da história, porque toda a economia global depende de investimentos. E se há essa redução ou esse encolhimento geral da economia global e das economias nacionais, isso vai ter um impacto na capacidade de investimento. E é nessa situação que os governos precisam, então, atuar e começar a gastar mais.
Então, o que o setor privado não está, se as pessoas não estão consumindo e não há investimento privado, então o governo precisa começar a fazer isso. Uma forma de fazer isso é começar a distribuir dinheiro, gastar mais dinheiro com os consumidores, ou então, por meio de distribuição de renda, ou então o próprio governo pode fazer esses investimentos. Então, a questão de financiar os gastos públicos, que está ao centro do debate aqui, está ligada à organização desses gastos. Mas como já percebemos a partir de várias análises na Índia, na verdade temos essa percepção que o escopo foi reduzido e também temos que garantir que os objetivos sejam atingidos. Porque meu consumidor que perdeu seu emprego, se essa pessoa recebe um dinheiro do governo, provavelmente essa pessoa que está desempregada vai tentar economizar esse dinheiro porque não sabe quando vai ter uma outra fonte de renda. Na verdade, não sabemos ainda quando a economia vai reabrir. É algo que, por exemplo, os bares estão reabrindo em várias partes do mundo e as pessoas ricas estão voltando a consumir. Isso exacerba, então, as diferenças e a desigualdade social. Isso pode gerar mais conflito social. Então, isso que está acontecendo no Brasil, Marcos, na verdade, não é só um fenômeno brasileiro, se vê em várias partes do mundo. E nós, quando falamos de mobilizar mais espaço fiscal, bem, nós falamos também sobre como fazer isso. Nós temos que especificar para que serve esse espaço fiscal, ou seja, em que os governos vão gastar esse dinheiro. Isso vai gerar que tipo de resultado? Resultados sociais? E isso pode ser, por exemplo, por meio do aumento do consumo, mas é importante também que esses benefícios venham na forma de uma garantia para os consumidores e investidores de que sairemos dessa crise de forma que as pessoas se sintam à vontade para investir, então, no período da crise. E também que no futuro, quando tivermos outras crises como essa, nós teremos, então, uma proteção contra essas crises. Então, eu acho que muito do que nós queremos já está acontecendo, e aqui temos também uma oportunidade, porque esse espaço fiscal para o crescimento pode acontecer. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da OBI. Na verdade, ao entrar para essa organização, na verdade, nós aumentamos, quer dizer, o índice de diversidade da organização e, na verdade, quer dizer, há várias maneiras de ampliar esse espaço, digamos, de reduzir a desigualdade. Mas, na verdade, quando falamos que nós temos mais diversidade ou na participação em certos fóruns, isso não quer dizer que a desigualdade tenha sido realmente reduzida. E se não conseguimos resolver o problema na raiz, esse problema se torna mais grave, então. E, naturalmente, temos desafios à frente e talvez daqui a uns 20 ou 30 anos, o crescimento ainda não tenha voltado ao normal. E eu acho que a melhor maneira de reduzir, então, essas desigualdades é por meio da participação de todos, porque isso, então, trabalha em relação com aquele desafio. Em um termo que é muito usado, que vai ser compreendido pelo Marx, é o termo da inclusão, né? Então, se você tiver mais empresários e mais pessoas trabalhando com esses empresários, e se a força de trabalho estiver disponível, podemos incluir todos nesse processo. Isso é importante e é uma exigência para que os formuladores de políticas públicas consigam gerar políticas que realmente promovam uma transformação. Isso se aplica também aos títulos climáticos, porque se nos perguntarmos qual é a métrica para avaliar a produtividade em vários setores, a métrica tem de ser, no caso dos investimentos, que investimentos sejam sustentáveis e que ofereçam retornos. Então, o que esse processo de títulos climáticos faz é oferecer verificações e garantias de que isso realmente está acontecendo, e aí podemos aconselhar sobre quais tipos de títulos podem ser mais interessantes. Minha experiência com investimentos em clima, os melhores títulos
todos eles aumentam a produtividade, tanto no setor de energia, na agricultura, em todos os setores. Então, esse retorno que obtemos dos títulos climáticos é também que é uma garantia, se feita de uma maneira prudente, de que haverá um retorno, ou vários tipos de retorno, mas também é importante levar em consideração uma maneira de garantir o que todos chamamos de uma transição justa. Ou seja, temos que passar, em alguns casos, de ser uma economia de baixo crescimento para uma economia de grande crescimento. E esse tipo de transição que, na verdade, muitos de nós queremos ver. E essa transição deve poder demonstrar que os investimentos sejam focados nisso. Isso envolve também todos os outros títulos que fazem parte desse processo. Então, uma estratégia financeira típica não analisaria, então, a qualidade simplesmente dos títulos ou aqueles índices que são definidos por métricas ou com base em desvios padrão, etc. e tal. Essa boa estratégia deveria ser definida com base no que pode criar e na possibilidade de criar ativos tangíveis que aumentem a produtividade e reduzam a desigualdade. Então, é aí que eu acho que os títulos climáticos podem fazer algo muito melhor do que todos os outros títulos que estão no mercado. E aí eu acho que é importante que entendamos que para garantir a força da economia, essa resiliência precisa refletir, ou está refletida, na métrica e na maneira como avaliamos e calculamos, então, a qualidade do crescimento econômico, a qualidade do crescimento do PIB, e a composição desse crescimento e a composição do PIB, também dos ativos nacionais, e o que isso quer dizer em termos de envolver as pessoas no processo. E se isso está explícito e que isso seja incorporado, então, na estratégia e na política. E eu sei que talvez alguns não estejam seguindo esse conceito, estejam buscando ideias claras assim, mas eu acredito que isso pode ser de muita ajuda para que todos participem, todos compreendam o processo. E para concluir, eu gostaria de dizer que, quer dizer, na verdade, quando pensamos no espaço em que estamos e falamos da questão do clima nesse espaço, é importante que a tecnologia nos permita também ter mais debates sobre esse tema. E que nós precisamos de mais debates nesse tema. Precisamos que seja dada mais atenção ao que esses produtos estão promovendo, se eles realmente promoverão uma redução, então, na desigualdade e nos custos, no aumento da produtividade. Não deve ser apenas uma abordagem que trate simplesmente das consequências e do aumento do nível do mar, por exemplo. Temos que falar disso também, sem dúvida, mas temos que pensar em como esses investimentos vão promover a equidade e a resiliência em nível humano, ou seja, que engaje mais pessoas na economia. E, na verdade, esse é o meu último ponto. Isso significa que todos temos que começar a interagir mais e pensar mais em relação à energia. E que também a questão das emissões esteja embutida em todas essas discussões. Porque sem a redução, então, das emissões de carbono, não teremos evolução no campo energético. E temos títulos climáticos que tratam disso, e temos economias emergentes, como, por exemplo, o Brasil e a China, em que a agricultura não pode mais ser tratada como um setor à parte, um setor menor, porque, na verdade, a agricultura tem sido um setor, tem tido uma participação muito importante na nossa economia, e que, então, temos que colocá-la mais ao centro, e vimos isso agora durante essa crise, como esses países e a agricultura podem, então, patrocinar um novo mundo. Mas temos que garantir que a agricultura seja sustentável e temos, então, que garantir também que essas mudanças contribuem para a causa da descarbonização. E isso, na verdade, tem um impacto também na energia, na indústria, no transporte e também no relacionamento entre as pessoas. Então, eu espero que nos próximos anos nós possamos ver esse tipo de transformação, esse tipo de diferença, e que
nós também desenvolvamos métricas e sinais que permitam, então, em nível setorial, que essa seja, então, a nossa proposta comum de resiliência. Temos que levar em consideração também a redução dos problemas climáticos, do desemprego e também esse debate compartilhado e paralelo sobre como promover a resiliência e mais igualdade de maneira mais ampla, geograficamente falando, mas também em termos de setores. E em relação ao financiamento, as finanças seguem as ideias e as mudanças. As finanças não lideram as mudanças. Ou seja, se nós realizarmos essas mudanças em todas essas dimensões, naturalmente o financiamento virá. Há muitos métodos e técnicas para garantir que isso aconteça. Se nós tivermos um plano à nossa frente, o dinheiro vai chegar. E nós vimos isso acontecer em várias partes do mundo, como por exemplo na União Europeia, o que vem sendo feito até mais recentemente. Então, que tipo de economia, por exemplo, foi feita nas várias economias para garantir que os retornos sejam convenientes, também para garantir os meios para poder lidar com a crise. Isso significa, então, que esses títulos terão sucesso. Isso é o que você faz quando você chega a uma situação e quando você precisa, então, de gerar mais recursos. Aí você começa a priorizar e você se pergunta, bem, o que eu posso fazer para, então, gerar mais riquezas? Então, na verdade, o que eu espero do meu país e o que meus países esperam de mim. E também você começa a gastar mais, então os governos começam a gastar mais na educação, gastar mais com as crianças, com serviços sociais, com serviços de saúde, porque você entende que isso é o que é importante para a população. E esse é o meu ponto. E é por isso que eu tenho confiança que os títulos climáticos, então, vão permitir que isso aconteça e vão quando colocarmos essa questão ao centro do debate, isso, na verdade, vai liderar as mudanças de que precisamos. Muito obrigado. Bem, muito obrigado, Ratten. Aos nossos ouvintes, eu gostaria de dizer que um dos princípios mais importantes que estão por trás desses títulos verdes e títulos climáticos é exatamente a busca dessa ideia de que as ideias, as percepções mudam. Os marcos conceituais podem mudar coisas e toda a ideia de títulos verdes, títulos sustentáveis, títulos climáticos é para que as pessoas comecem a pensar que podem ter retornos, mas retornos que, ao mesmo tempo, melhorem e mudem o planeta também. E nós, nesses dias, estamos falando de algumas dessas ideias que são tão fundamentais para essa mudança, para esse ponto de inflexão no qual estamos neste momento, num ponto importantíssimo na nossa história. E agora eu gostaria, então, de pedir que, considerando um pouco no contexto britânico e também no contexto um pouco mais global. Então, a palavra agora a Reine-Marie Thomas. Bem, muito obrigado, Sean. Eu gostaria de, antes de começar, dizer que eu apoio plenamente o seu documento sobre princípios de resiliência e eu encorajo todos os participantes de hoje que achem um pouco de tempo para analisar e para ler com cuidado esse documento. Eu fiquei muito inspirada pelo título da nossa sessão de hoje, porque se refere à resiliência do ecossistema social e econômico do país, porque essa resiliência está ligada também à mudança climática e à degradação ambiental, porque também isso nos ajudará a solucionar os desafios, a superar os desafios sociais e econômicos e nos liderar ou nos guiar num caminho rumo à prosperidade. Então, não podemos dissociar, então, a questão do carbono do crescimento econômico. Era muito difícil fazer isso antes da crise da Covid, mas agora está mais fácil. E nós tivemos uma publicação ontem, na verdade, de uma organização que faz previsões sobre o setor de energia e, segundo esse prognóstico, a crise da Covid, na verdade, vai mudar muito a
percepção das necessidades de energia do mundo todo. Ou seja, a crise da Covid acelerou um processo que, na verdade, vinha já ocorrendo há muito tempo. Isso vai ter um impacto na lucratividade, nos preços, no processo como um todo. Ou seja, precisaremos de uma restauração de todo o sistema energético para ter soluções mais verdes no século XXI. E é importante que os investidores cada vez mais tenham ciência desses riscos. E essas informações estão disponíveis e oferecem, na verdade, uma avaliação bastante otimista do momento em que estamos, mas também deixa bem claro que precisamos de mais vontade política para que essas mudanças, essas transições sejam mais eficazes e mais rápidas. Eu concordo com isso. Eu acho que os mercados ainda não conseguem precificar as externalidades e para atrair mais capital para essas soluções, precisamos de mais colaboração entre o financiamento público e privado, atraindo investimento para a infraestrutura e tecnologia principalmente. Eu acho que, espero que tudo isso, quer dizer, faça sentido para vocês, mas o que quer dizer na prática? Bem, no Reino Unido, nós temos uma oportunidade fantástica para explorar mecanismos práticos e de alto impacto em grande escala. Então, a emissão de títulos climáticos no Reino Unido e a introdução também de uma trajetória clara para o mercado de carbono, definindo setores bem claros e funções bem claras. E o professor Nick Robbins, que é um grande amigo, nós temos trabalhado, então, com o Instituto de Estudos de Impacto e sobre o papel também do Reino Unido e como atingir os nossos objetivos também em relação a desafios sociais e desigualdade social. Eu tenho certeza que o Nick vai falar um pouco sobre isso nos seus comentários. Eu vou falar sobre uma aplicação específica, pode, na verdade, gerar uma mudança significativa no Reino Unido. Então, essa estrutura, esse mecanismo, visa atrair capital público e privado para definir resultados, produzir resultados de zero carbono ou zero líquido, com resultados econômicos muito bons. E é claro que é importante que nós tenhamos a infraestrutura necessária para atingir esses objetivos, e essas estruturas podem incluir, por exemplo, tecnologias novas como hidrogênio verde, ou tecnologias de captura de carbono, mas também outras estruturas mais bem conhecidas. E eu acho que isso ficou bem claro na postura do governo britânico em relação à criação de novos mercados financeiros e à atração de mercados de capitais privados. E até 2030, o mercado eólico offshore do Reino Unido vai prover não somente 1/3 de toda a nossa demanda energética, mas também criará 27 mil empregos. Então, é um estudo de caso muito prático e muito potente sobre a colaboração entre o setor privado e o setor público. O Banco de Investimento Verde superou aqui, então, aquelas lacunas de investimento, mas também conseguiu prover, então, as necessidades que foram identificadas pelos formuladores de políticas públicas, principalmente por meio de incentivos financeiros e por novos tipos de contratos que reduziram, então, os riscos e atraíram mais interesse da parte dos investidores. E também por meio da estruturação de licitações para e leilões para geração de energia nesse setor. Então, falando um pouco desse estudo de caso em mais detalhes, isso significa, então, a identificação de oportunidades e o direcionamento rumo a oportunidades ou setores mais específicos, e também oferecendo um apoio institucional bem específico para os setores que mais precisam. E é importante que esse novo banco de investimento possa aumentar os retornos econômicos, ao mesmo tempo que aumenta os retornos ambientais e climáticos. Isso por meio de defesa e de reflorestamento e programas habitacionais mais verdes, e também considerando o relatório que foi publicado pelo WWF
hoje pela manhã, na verdade, os resultados são assustadores e nós temos que considerar, então, que essa é uma nova fronteira que necessita a mobilização de mais capital para que tornemos o mundo mais sustentável e mais verde. E, por fim, eu acho que esse tipo de investimento vai ser importantíssimo para canalizar, então, financiamento global. Nesse sentido, precisamos, então, dessa visão de cima para baixo, a questão dos veículos também, mas também precisamos dos meios para realizar essa transição com um foco nos meios locais para que isso seja implementado. E, então, precisamos desenvolver soluções que sejam globais, mas ao mesmo tempo localizadas e a capacidade de investir recursos localmente, atraindo investimento privado. E isso, claro, leva em consideração o foco estratégico nos roteiros setoriais ou nos caminhos setoriais. Isso inclui, por exemplo, os setores que já identificamos, o setor de habitação, transporte e também outros setores que são chave para a transição do Reino Unido rumo a uma situação de carbono zero. E claro que não estamos sozinhos na identificação desses setores. E, junto com as tecnologias, temos que analisar também as novas tecnologias no campo de energia e também, principalmente para os setores que usam muito carbono. E essas tecnologias que foram identificadas, na verdade, fazem parte do trabalho desse nosso Banco Nacional de Investimento no Campo Verde. Bem, muito obrigado. Brian, você disse algumas coisas que, na verdade, se aplicam a tudo. A necessidade, por exemplo, de instituições nacionais como a necessidade de bancos nacionais de infraestrutura, muitos países precisam disso, sem dúvida. A necessidade também de engajar e de trabalhar mais próximo ao setor privado, ao setor de negócios, e nós também vemos que isso vem acontecendo em outros países do mundo, inclusive na Índia. Isso é verdade para o Reino Unido e é verdade também para o mundo todo. Agora eu gostaria de pedir a Nick Robbins, que é professor da LSE, que faça alguns comentários para concluir, então, essa primeira parte da nossa sessão e depois vamos começar a responder algumas perguntas. Já temos várias perguntas muito interessantes. Então, agora a palavra ao Nick. Bem, muito obrigado, Sean, muito obrigado por me convidar a participar dessa sua conferência anual. E essa sessão em particular me interessa muito porque eu gosto muito desse foco na resiliência para este século. E eu fico muito contente em poder falar depois da Priti, da Ryan, do Rathen e do Marcos. E o que eu queria dizer, na verdade, é que eu acho que nós, considerando o momento em que estamos agora e as oportunidades que nós temos, e falando especificamente dos títulos soberanos, eu gostaria de falar a partir daí dos marcos que temos à nossa frente e do progresso também que nós já fizemos em relação à resiliência no período recente. Bem, Sean, no início você falou que você começou falando sobre essa primeira crise da era, digamos, do clima. Também foi a primeira crise global em que já existia, digamos, um sistema financeiro sustentável. Então, o sistema, quer dizer, quando houve a crise financeira global, 10 anos atrás, ainda não tínhamos esse sistema consolidado de investimentos sustentáveis, investimentos verdes. E isso significa que os fundos ASG e a gestão desses fundos ainda não estavam consolidados, mas isso significa que houve uma diferença agora, graças à presença desses títulos diferentes em vários mercados e também no radar dos investidores. Eu acho que agora que estamos saindo da crise, ou quando sairmos da crise, a situação vai ser diferente. E eu acho que, comparando com o que aconteceu em 2009, na verdade, os formuladores de políticas financeiras trataram da questão financeira e também aqueles que tratavam, e os que tratavam das questões climáticas se focaram nas questões climáticas, depois se reuniram em Copenhague e vimos que não conseguiram dialogar, digamos, entre eles. Mas eu acho que chegamos a um consenso, como resultado disso, de que precisamos reconstruir um mundo melhor e precisamos que esses diferentes setores interajam mais entre eles, que haja um vínculo muito claro entre, digamos, as políticas financeiras, econômicas e as políticas ambientais e climáticas. Eu acho que quando falamos, quer dizer, de recuperação e de resiliência, é importante considerar, então,
quer dizer, essa questão ou eliminar essa fragmentação, melhor dizendo, na nossa mente sobre o que é verde, sustentável, ambiental e entre o que é econômico. Então, estamos considerando no Reino Unido, como disse a Rin, a possibilidade de um título soberano verde no Reino Unido. Mas a verdade é que se nós tivermos, por exemplo, um título verde que atrai o capital privado para a geração de energia, para a restauração da natureza, etc., nós teremos, ao mesmo tempo, vários outros impactos positivos em termos de habilidades, emprego e motivação da economia. Então, talvez ainda não tenhamos reconhecido, então, esses vínculos, mas se conseguirmos estabelecermos de maneira mais clara, isso nos dará essa abordagem Green Plus. Na sua declaração de 2 páginas, Sean, sobre essa recuperação, você fala dos títulos soberanos como um ativo muito importante para que os mercados possam exprimir, então, seu interesse. Eu concordo plenamente com isso. Sem dúvida, os títulos soberanos são uma classe de ativos no momento. Nós temos, então, um interesse inédito por parte de muitos países, principalmente no mundo em desenvolvimento, e vários desses países estão sofrendo um estresse particular em suas economias. Então, nós temos esses títulos que são importantes no momento. Nós temos esse foco também na coordenação entre os ministérios das finanças e os bancos centrais. Na grande maioria das vezes, o foco está nesses títulos soberanos, que podem ser muito úteis para a recuperação e para a resiliência. Nós também sabemos que esses títulos soberanos vêm sendo emitidos, principalmente títulos verdes, como aconteceu na Alemanha, e que isso também pode ser suplementado por títulos corporativos e também por títulos em nível local. E também falamos sobre a importância, então, de promover mais transparência nisso. E como vimos, já falamos antes, inclusive, da necessidade de transparência, principalmente no mercados emergentes, para que isso aumente a confiabilidade e a integridade, então, desse setor e a participação dos investidores privados. Uma coisa que eu gostaria de mencionar em relação à dimensão dos países em desenvolvimento, e seria bom considerar até que ponto o financiamento sustentável pode ser, então, útil, principalmente em relação às necessidades dos países em desenvolvimento. Na verdade, pode ser muito útil, considerando, por exemplo, esse fundo de títulos verdes da IFC, e como você pode ter, então, produtos que visam a mitigar os riscos e que, ao mesmo tempo, você vai, então, criando uma pipeline desses ativos para, então, que isso promova uma mudança. E eu acho que a mesma coisa, a mesma analogia poderia ser usada para pensar em como os títulos verdes vêm sendo desenvolvidos, os títulos de resiliência também, e trabalhando com várias organizações de várias partes do mundo para que esses fundos de títulos soberanos possam, então, encorajar essa mudança de forma mais acelerada. Nós também temos que garantir, então, oferecer garantias individuais para títulos específicos soberanos. Bem, eu acho que, concluindo, eu acho que foi muito interessante identificar os títulos soberanos como os títulos mais importantes, digamos, ou os títulos-chave no mercado nesse momento. Mas pensando um pouco mais à frente, e considerando esse século de volatilidade, uma coisa para mim que é muito clara é essa demanda muito clara da comunidade financeira para que nós nos movamos rapidamente rumo a uma recuperação e uma situação de resiliência. Essa questão de resiliência que você tem enfatizado tanto, aumenta a nossa esperança e a nossa confiança, então, nesse processo de transição. E essa transição também visa a aumentar a resiliência social. Se pensarmos, por exemplo, daqui a um ano, em curtíssimo prazo, então, qual seria a nossa expectativa para daqui a um ano, por exemplo? No caso, por exemplo, dos títulos soberanos. O que esperaríamos ver daqui a um ano em relação a essa questão de resiliência? Eu acho que, sem exagerar, eu acho que teríamos talvez entre
500 bilhões e 1 trilhão de dólares em títulos soberanos, considerando a demanda e a necessidade de alocações para financiar, então, o combate às desigualdades sociais e a recuperação pós-Covid. E a questão seria como construir essa coalizão entre emissores, investidores, governos e todas as partes interessadas para garantir, então, que isso aconteça. Isso nos dá, na verdade, uma meta muito boa rumo à COP26, que, então, seria uma maneira de analisar como os países vêm trabalhando juntos no âmbito desse marco para, então, cumprir essa meta. Eu acho que é isso que eu espero ver ao longo do próximo ano, e eu acho que a CBI vai estar em uma posição muito boa para ajudar a garantir que isso aconteça. E eu acho que isso também nos ajudaria, seria bom poder garantir que a essa altura todos os títulos soberanos atendam a princípios de sustentabilidade. Na verdade, isso seria um requisito obrigatório. Muito obrigado, Nick. Você, na verdade, nos apresentou aqui vários pontos interessantes e temos algumas perguntas aqui que estão entrando e eu vou então fazer uma pergunta agora, que é: a gente consegue abordar, lidar com a política global sem abordar a agenda que tem sido criada na Europa com relação a essa distribuição do trabalho, essa agenda toda? A gente consegue exitosamente, conseguimos abordar essa desigualdade global no meio dessa crise, ou de repente eu deveria pensar aqui no... E, bom, se a gente está querendo, na verdade, ver essa resiliência da nossa sociedade e temos, por exemplo, essa fragilidade de desigualdade da nossa sociedade. E, bom, e você levantou essa questão antes, mas isso é uma parte crítica, obviamente, dessa agenda dos ODS. E, bom, o que você pensa sobre a praticidade, digamos assim, né, desses aspectos, dessas questões? Bom, aqui seria só para dizer que eu não acho que a gente tem uma escolha aqui, tá? Eu acho que o maior exemplo, na verdade, foi mencionado pelo Rantin com relação a essa desigualdade, né? E um dos grandes exemplos, nós temos ali o movimento, né, dos casacas amarelo, na França, como um exemplo de um governo tentando lidar com essa crise atual e meio que explodindo, digamos assim, né, numa manifestação social. Por quê? Porque faz com que o governo tenha que voltar na política deles com relação a essa crise climática. Então, na verdade, a gente tem, né, essa ligação direta com relação à política sendo formulada. A gente pode dizer que, de repente, a forma como essa política do governo francês foi projetada não foi muito boa, devido a como estamos lidando com isso. As pessoas que pagaram um preço por isso, mas cada vez mais essas políticas precisam lidar com subsídios, terão que lidar também com a precificação de carbono. E se eles não foram vistos como tentar lidar com essa desigualdade, eles vão ter um problema. Tá? E eu diria que a segunda forma de apresentar essa pergunta é: temos uma escolha? E não temos. E se eu puder, Sean, eu concordo com o Marco 100% que devido à crise atual, que a desigualdade social levou a uma multiplicação dos impactos, e se a gente continuar a ignorar os aspectos sociais relacionados a qualquer tipo de crise, na verdade, isso vai fazer com que a gente retroceda, tá? Haverá todo tipo de resultado negativo, político, social, e eu diria também que a sua pergunta sobre a desigualdade global aqui, elas são importantes
devido a... Eu diria que o primeiro ponto de intervenção deveria ser no âmbito nacional, e eu sei que esse debate da desigualdade global é algo que ocorre já há muitos anos, mas precisamos primeiramente olhar para nós internamente como um país para termos então esse ponto de partida. Bom, os seus comentários foram muito bons, você já levantou alguns pontos muito interessantes, inclusive nos seus comentários. E, bom, Hatim, você falaria mais alguma outra coisa? Não, eu acho que quando a gente vê, por exemplo, eu diria até os regimes que nós tínhamos em outros países, não Nova Zelândia, não Canadá, mas quando a gente vê que de repente esses aqui são aqueles onde temos uma desigualdade menor e, na verdade, estamos tendo que pagar é, pelo o salário, né? E, bom, fico feliz de não trabalhar para o governo mais. Gente, peço desculpas, mas esse último áudio estava muito baixo. Bom, e aqui a gente chega nessa questão da educação do gênero. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente lida com o gênero, temos alguns fatores críticos quando estamos tentando abordar a desigualdade. Agora, para a recuperação e essa agenda de resiliência, nós temos que incluir esses, mas nós podemos, por exemplo, identificar o que é que deveríamos fazer, como o Rafin mencionou anteriormente, a necessidade de termos uma clara governança, né? Temos que realmente entender essa governança e entender esse investimento de resiliência. Sim, bom, se eu puder dar um exemplo aqui do apoio atual que o Banco de Desenvolvimento da Ásia tem fornecido para a crise da Covid, eu acho que sim, tivemos a oportunidade de trazer os elementos de gênero de forma exitosa e nos certificando que o apoio não é condicional, mas que ele de fato é vinculado a critérios que asseguram essa igualdade de gênero no apoio, seja por meio de programas de proteção social ou então apoio às SMEs, né, que são as pequenas e médias empresas, e também fazemos isso por meio desse apoio. E eu sou otimista de que sim, é possível, mas isso volta naquele documento que foi publicado. Precisamos de diretrizes muito robustas, que é de fato importante, e isso mostra essa evidência. Nós podemos compartilhar essa evidência com esses pacotes de alívio, digamos assim, conseguimos pelo menos integrar as dimensões de gênero relacionada à igualdade, ou à igualdade de apoio, eu diria. Tá, sim, por favor. Eu vou meio que intervir aqui com uma visão um pouco diferente nisso, que é a oportunidade que nós temos como pessoas tão dedicadas para assegurar que nós vemos mais finanças sendo direcionada ao clima. Realmente é muito importante trazer todos para a mesa da discussão. Aqueles ainda muito céticos com o clima, eles obviamente não são céticos sobre a necessidade da gente poder balancear tudo e obviamente lidar com a desigualdade. E se a gente refraseia, digamos assim, a nossa conversa sobre o clima, que é sobre criar empregos e fabricar esses empregos para o futuro, e é também assegurar que tenhamos essa estabilidade climática, que é o que vai dar ao político a coragem para ele tomar a decisão que ele precisa tomar com relação ao clima, porque ele sabe que isso vai cair no eleitorado e a sua demográfica, pois nem sempre, né, digamos assim, o seu eleitorado apoia essas questões. Eu acho que temos aqui uma oportunidade de mudar o jogo, mudar isso e tornar, sair de uma narrativa e virar uma oportunidade. Então você está falando de uma grande coalizão de interesse que, na verdade, pode ser entendido como um grande guarda-chuva. E, bom, na verdade é por isso que é importante também ter equilíbrio nessas conversas. É também muito importante porque, com exceção do caso ali da OCDE, as conversas não se aplicam, tá? Eu posso segurar para vocês. Gente, perdão, o áudio do palestrante está terrível. Ele está falando muito longe do microfone e está realmente muito difícil escutar o que ele está falando, tá?
Então, eu acho que com uma base mais ampla, isso é importante para mantermos em mente e realmente concordo, tá? Isso é uma conversa que realmente precisa ser feita, começando com essa conferência. Então, por trás de toda essa ideia, nós temos uma discussão sobre o crescimento e a sustentabilidade como vínculo entre os dois. Nós tivemos as duas pessoas levantarem perguntas aqui na nossa página de perguntas e respostas. A gente deveria, de repente, desassociar o crescimento do desenvolvimento econômico. Isso é difícil você vender essa ideia, por exemplo, no vilarejo na Índia, mas no nível global, a gente viu uma redução no crescimento econômico global que tem um benefício que é essa queda em emissões, pelo menos temporariamente esse ano. Mas eu acho que voltando nessa questão de refrasear ou parafrasear, digamos assim, esses argumentos, como que a gente faz isso para poder responder a tudo isso? Pois a gente tem que entrar nisso de forma negativa, mas a gente tem que sair, mas eu não... Bom, eu diria que aqui é sobre assegurar a longevidade de crescimento de forma consistente para consumo material, que é educação, saúde, participação, sociedade, etc. E, bom, na verdade, eu acho que o Rathen, ele tem, né, um trabalho que ele já mencionou, e é sobre a qualidade do crescimento. Então, a noção de que a gente vai desassociar, eu diria que é o oposto. A gente tem que dizer que o crescimento precisa entregar a inclusão social, os limites ambientais, etc. E a gente precisa realmente ver como que a gente redefine, digamos assim, o crescimento ou valores para chegarmos a esse crescimento inclusivo sustentável. Porque senão, o experimento, digamos assim, mais importante para tirar as pessoas da pobreza foi a China e foi o crescimento. E não é o tipo correto de crescimento, mas a pergunta é: a gente consegue retirar milhões, bilhões de pessoas da pobreza sem o crescimento? Eu não tenho certeza. Mas a pergunta é: que tipo de crescimento a gente valoriza, a gente promove? Nós temos um especialista aqui, tá? Não sou eu, tá? Eu fui doutrinado por ele, tá? E eu acho que também temos essa é a grande questão, né, dos nossos tempos, né, Martin? Que tipo de crescimento nós queremos para os nossos filhos, né? O mundo vai ficar como no futuro? Então, para países em desenvolvimento, o que o crescimento significa para alguém que tem 15 anos e não é mais uma criança? Esse é o meu público-alvo, pois num país jovem como a Índia, indonésios de 15 a 30 anos são os que realmente vão construir o futuro, tá? E isso é bem interessante. Em comparação ao estilo de revolução verde, digamos, né? Alimentos global e fazer tudo que precisa ser feito, né? Como, enfim, quem que se beneficiou desse desenvolvimento? Os produtores? Essa revolução na Índia, o resultado é não. Se a gente sai para um financiamento com base em ação que é bom para a emissão de carbonos e para o meio ambiente, mas, por exemplo, quem que está no meio disso? E é assim que a gente consegue dobrar essa renda. E também, dentro da energia, ninguém faz essa pergunta, que é fazer a transição de carbono para uma fonte nova, como no Reino Unido, por exemplo. Isso resultou em mais empregos do que o ecossistema anterior oferecia, tá? E isso realmente tem que fazer parte dessa mobilização para a mudança energética, que até agora não foi o caso, ou seja, emprego, quem que participa disso? Por quê? Se as pessoas participam, né, nesse resultado e eles usufruem dos resultados disso, pois quanto menos as pessoas participam do resultado, maior a desigualdade. E eu diria que realmente o meu comentário é esse. Bom, temos que terminar, vocês acreditam? Próximos passos. O que eu quero de vocês agora é
Bem, então nós teremos uma mesa redonda mais tarde sobre como os investidores responderão então a esse desafio. E nós sabemos que, quer dizer, o Tesouro Nacional do Reino Unido tem muito interesse em como o mercado reagirá a isso, e é um momento inédito para nós, e queremos ver, na verdade, como o Reino Unido vai tratar esses títulos verdes e como também trataremos a questão das credenciais e o impacto no mercado disso tudo. E, na verdade, acreditamos que demoramos um pouco para entrar nesse mercado, mas com a sua ajuda, sem dúvida, chegaremos lá. Bem, muito obrigado. Então, Ryan Pretty. Bem, obrigada. Eu gostaria de olhar um pouco para dentro, considerando o Banco de Desenvolvimento da Ásia, e depois falar do resto do mundo. Sim, sem dúvida, estamos analisando esse mercado de títulos, estamos emitindo títulos, como você sabe, Sean, mas o trabalho que estamos fazendo com vocês junto aos países da ASEAN, na verdade, isso demonstra nosso interesse em analisar as condições para a emissão bem-sucedida de títulos e considerando também como podemos apoiar os países nessa perspectiva. Eu acho que os debates no âmbito da nossa organização também são muito importantes e também para unir todos esses elementos, né? Nós temos um programa de desenvolvimento social muito interessante, muito animador, mas ainda parece não estar incluindo os aspectos de resiliência e de clima. E esses, eu creio, são os desafios que nós temos de enfrentar do ponto de vista interno e institucional também. E nossa estratégia, então, de 2020 a 2030, também colocou a resiliência numa função estratégica prioritária para a região, e também trata a resiliência exatamente com base no conceito que você desenvolveu para esta sessão. Mas eu acho que nós estamos trabalhando nesse sentido, mas nossa força também vem do fato que, na verdade, das oportunidades que nós temos para diálogo com vários países, e isso na verdade, pode se beneficiar muito do trabalho que vocês estão fazendo na CBI e também na interação com vocês e outros trabalhos também que estamos realizando, outros contatos que temos realizado também com outras organizações. E isso tudo é muito importante para levar esse debate adiante. Muito obrigada. Nick. Então, Nick, bem, muito obrigado, Sean. Só enfatizando a urgência disso tudo, eu acho que é importante considerar que toda a economia global está sofrendo com isso. Se pensarmos no mercado de ações do mundo inteiro, nós vemos então uma diferença muito grande entre o estado do mercado de ações e o estado da economia. Então, temos que pensar em como unir mais, aproximar o mercado das finanças e o mercado do mundo real. E eu acho que por meio desse mercado de títulos nós podemos criar então instrumentos que possam canalizar então as economias das pessoas e unir essas economias, trazê-las de volta ao mundo real. E eu acho que isso está muito bem alinhado ao trabalho que vocês estão fazendo e trabalhar em parceria com o Reino Unido e também trabalhar com emissores de várias partes do mundo para que talvez até o final do ano que vem nós consigamos atrair pelo menos uns 50 emissores, então, para trabalhar conosco nisso. Bem, eu agradeço, então, a todos os que participaram dessa apresentação, e, na verdade, principalmente, eu acho que isso é muito interessante para os bancos de desenvolvimento e os bancos comerciais. Marcos, bem, eu acho que sim, isso é muito interessante e, na verdade, promover essa agenda com o apoio de todos os senhores que estão ouvindo isso, então, e a promoção dessa agenda de recuperação, resiliência e sustentabilidade no âmbito do processo das Nações Unidas, por meio de políticas que podem ser úteis para todos os senhores, que podem ser compartilhadas com todos os senhores. Isso é importantíssimo. Não sei até que ponto nós podemos ter essa influência nos governos de cada país. Mas eu acho que como parte desse processo, pensando então nessa conversa sobre os títulos, eu acho que aproximar, então,
essa grande coalizão unindo a questão social, climática e de energias azuis e verdes. Eu acho que isso é muito importante para conseguir reverter, então, essa narrativa, como mencionamos antes. E essa é uma narrativa importante, é um fator muito importante. Eu acho que do ponto de vista das pessoas, para que nós possamos, então, continuar esse debate e incluir isso tudo no âmbito desse trabalho que estamos realizando junto ao G7 e também nessas negociações com o G20 sobre esse marco mais amplo de sustentabilidade, isso seria muito importante. Mas, e também o estabelecimento de padrões e de normas para esses títulos SDG e também os títulos sustentáveis, e deixar que o mercado também participe disso. E, Sean, você conhece meu projeto, que agora já foi inclusive aprovado pela União Europeia, que é esse projeto de expandir a taxonomia, de ver, passando não somente dos aspectos verdes para todos os outros aspectos, e dessa forma os governos podem analisar suas próprias taxonomias e adotar taxonomias comparáveis, então, a essa mais ampla. Eu acho que isso seria muito útil para todo mundo. E, claramente alguém precisa lidar da questão da dívida. E parece que nós temos falado muito disso, mas ninguém ainda ofereceu uma solução. E eu gostaria de saber o que o senhor Rattenroy tem a dizer sobre isso. Bem, eu acho que isso é muito importante, sim, porque talvez o motivo de não emitirmos títulos em moedas estrangeiras é porque realmente temos menos informação e menos controle sobre elas. Eu acho que uma questão também importante para considerar é a oportunidade que nós temos de tratar disso agora, e também está ligado à nossa capacidade, então, para que, por exemplo, que o Reino Unido possa seguir, então, sua missão, o seu desejo de expandir esse setor. Eu acho que há muito espaço para a emissão de títulos soberanos por outros países no mercado britânico, porque, na verdade, o mercado britânico não deve ser limitado somente aos títulos britânicos. E isso poderia, então, ampliar a resiliência para o mundo todo. E, na verdade, nós queremos digamos, um futuro que seja mais positivo, que não nos equipare a países que sofreram crises prolongadas. E eu acho que é interessante ver que o PNUD está envolvido nessa conversão e também nessa conversa, e também que o FMI também participa desses debates, porque a emissão desses títulos verdes deve ser considerada como, na verdade, um processo, como formas de chegar até um objetivo, porque essa é a solução. Enquanto mais favoráveis foram essas organizações a essas emissões e a esse processo, isso dará mais segurança e mais conforto para os investidores, que mais pessoas poderão participar, então, desse processo. E eu acho que, por exemplo, a participação do PNUD, mais uma vez eu disse que é importante, por meio, inclusive, do fornecimento de tecnologia e de apoio para essa transição. Eu acho que seria também um resultado muito positivo. E, por fim, eu acredito que se nós tivermos sucesso nesse último passo, no sentido de convencer, então, os governos de que uma solução seriam os títulos soberanos e subsoberanos, e que isso pode gerar retornos muito bons para os países, e se tratarmos também dessas questões importantíssimas de aumento do emprego e também da inclusão social, e se isso tudo for incluído no contexto dos títulos verdes, eu acho que tudo isso vai virar mainstream. E seu sonho, Sean, de que todos os títulos soberanos sejam títulos verdes, acho que seu sonho vai se realizar. Essa é a minha percepção. Bem, muito obrigado. Caros ouvintes, eu gostaria só de acrescentar que estamos no meio de um processo. Nós temos uma pandemia, mas também temos uma crise de sustentabilidade. Na verdade, essa pandemia resulta de um colapso dos nossos sistemas ambientais,
Todas as vezes que vimos flutuações climáticas no passado, houve sempre uma associação ou um vínculo com pandemias. Isso não é uma surpresa na história e haverá outras pandemias no futuro, com base nas previsões internacionais. E teremos outras crises, que teremos mais secas, teremos alagamentos e outras crises ambientais e climáticas. E nós temos à nossa frente um século de volatilidade. Nós queremos sobreviver a esse século. E nós não conseguiremos fazê-lo, quer dizer, a civilização humana não vai conseguir sobreviver ao século XXI ou a essa era se não trabalharmos juntos. E se não acharmos uma maneira de colaborar para resolver e superar os desafios que temos à nossa frente. E isso inclui o desafio de como tornar nossas sociedades, nossos países, nossas cidades, nossas aldeias mais resilientes à volatilidade que sabemos que vem aí na frente. Com a mesma certeza que alguém que faz a previsão de tempo faz a previsão de uma tempestade, olha para fora da janela e vê a tempestade chegando. Na verdade, algo muito necessário e, na verdade, já perdemos muito nesse processo e temos mais a perder, por isso temos que compreender o que nós acertamos e o que nós erramos. Isso nos oferecerá uma ferramenta para superar os desafios do futuro e a resiliência das nossas sociedades, a resiliência das nossas economias e também o atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Nós precisamos, então, aumentar a igualdade para garantir que os pobres não mais sofram mais do que o resto do mundo devido aos impactos dessas crises. E também precisamos garantir que, enquanto fizermos isso, precisamos também tratar e proteger a estabilidade financeira das nossas organizações, dos países e também de nossos fundos previdenciários, né? E como os colegas disseram na sessão anterior, estamos falando de transição. É um período de transição. Enfim, transição para baixo carbono, mas também transição para um mundo mais resiliente, de todos esses aspectos que mencionamos. E isso é importante que quem emitir esses títulos soberanos leve isso em consideração e que considere os grandes desafios que temos à nossa frente e que garantam também que os títulos emitidos sejam os títulos corretos. Muito obrigado a todos por terem participado conosco desse painel. Foi um grande prazer estar aqui com os senhores e foi muito estimulante. O meu cérebro está aqui explodindo de ideias. Então, todos os meus colegas que participaram conosco desse painel, eu desejo a todos vocês muito sucesso. E é muito importante que vocês tenham sucesso, porque isso vai refletir no sucesso para nós também. Na verdade, desejo a todos nós sucesso nessa colaboração. E para os ouvintes, por favor, levem essas mensagens lá para fora, compartilhem essas mensagens com seus governos, com seus formuladores de políticas públicas, construam o mercado e promovam também mudanças na sua sociedade. Muito obrigado a todos por terem participado conosco e também gostaria de agradecer especialmente a Alicia Bastos, que, na verdade, organizou toda essa conferência. Sem ela, não estaríamos aqui. E muito obrigado a nossos patrocinadores também, que foram fundamentais para garantir que tivéssemos os recursos para realizar esta conferência. Teremos a última sessão daqui a 15 minutos em um painel que vai analisar as implicações para o mercado. E se tiverem muito interesse, na verdade, depois dessa última sessão, eu vou apresentar os nossos 10 passos para os próximos 10 anos. Muito obrigado mais uma vez.